Mensagem do dia 11 de julho de 2013. Em ti está a minha luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Bem-aventurados foram teus pais que te geraram, não sabendo que puseram um filho tão fervoroso em tempo tão difícil para ser um cristão tão autêntico. Meu filho, eu que te criei e te abençoei no ventre de tua mãe para ser um discípulo meu. Tudo o que eu queria para estar na frente de meu povo escolhido. Neste assunto não teve outro maior do que tu. Na categoria de onde vens, de simples homem, és tu, filho amado. Os que aqui vão se chegando, aceitando todo esse trabalho teu, é como se eu estivesse com o meu corpo físico, porque em ti está a minha luz, onde só podem enxergar as pessoas que acreditam, mesmo sem me ver. Esta é a razão de um dos meus discípulos, que por mim vem se dedicando cada vez melhor. Os que precisaram de conclave, o último foi João Paulo II. Mas tu, meu filho, eu que te escolhi, sem precisar nada disso. Veja que na igualdade estás sendo como Pedro I. Os dois não precisaram passar por escolha para ver quem poderia dirigir a única igreja que passeia Pedro I. Agora, como o fim já vem chegando, gostaria que os que vêm te acompanhando ficassem um pouco mais em observação daqui para frente, porque esta é a última guerra santa minha, porque o causador de toda desgraça já começou a incomodar até meus filhos, por mim escolhidos, mas nenhum de mim vai tirar. Para começar um novo mundo, já tenho o suficiente, que são vocês, filhos amados. Meu coração junto está. Foi preciso que aqui, neste lugar, fosse plantada uma igreja só para me servir, com o máximo de respeito, porque no mundo inteiro outra igual a esta não tem. Por isso confio em ti, meu profeta. És a pessoa que eu mais admiro, por ser tão simples e tão prestativo nesse teu serviço, junto com esses dois sacerdotes que vêm também fazendo a minha vontade. Que assim seja para sempre e sempre. Amém. Jesus de misericórdia e Pedro II. Agora, como o fim já vem chegando, gostaria que os que vêm te acompanhando ficassem um pouco mais em observação daqui para frente, porque esta é a última guerra santa minha, porque o causador de toda desgraça já começou a incomodar até meus filhos por mim escolhidos. Essa é uma mensagem para cada um de nós, particular, né? Que a gente preste bem atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo, na igreja, na nossa casa, na nossa vida, na nossa alma. Fiquem um pouco mais de observação daqui para frente, porque essa é a última guerra santa. O que a gente aprendeu com o profeta, que muita gente não quis aprender, não quis ouvir, é que Deus deve ser respeitado. Olha o que a mensagem fala. Bem-aventurados foram teus pais, que puseram um filho tão fervoroso em tempo tão difícil para ser um cristão autêntico. Bem-aventurado foi o vô, foi a avó, que colocaram o pai no mundo. Muita gente pode dizer assim, vocês estão engrandecendo muito o profeta. Ele era uma pessoa simples, mas olha o que a Sagrada Escritura diz, que eu já falei isso uma vez no programa. No livro do Eclesiástico, ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Olha o elogio que Deus dá para uma pessoa obediente, uma pessoa santa, uma pessoa correta. Quem é santo? Aquele que faz a vontade de Deus. Ele fala nessa mensagem também. Foi preciso que aqui nesse lugar fosse plantada uma igreja só para me servir com o máximo de respeito. Outra igual a esta não tem. Por que outra igual a esta não tem? Porque aqui a gente serve a Ele com o máximo de respeito. Porque a gente não faz como lá fora, onde todo mundo pode entrar do jeito que quer. Tudo é permitido. Com essa desculpa agora de que ninguém pode julgar ninguém, tudo que a gente fala é julgamento, tudo que a gente fala é preconceito, tudo é válido. Tudo é perdoado. Homem com homem, mulher com mulher, padre com freira, tudo é perdoado, Deus é bom, o inferno não existe. É isso que acontece lá fora.
Os padres saem para casar, as freiras ficam grávidas. O Santíssimo não está na igreja. Se está na igreja, ninguém pode se ajoelhar. Se toma comunhão, não pode se ajoelhar. Não pode ser na boca, tem que ser na mão. Por isso que Deus fala: foi preciso que aqui nesse lugar fosse plantada uma igreja só para me servir com o máximo de respeito. Outra igual a esta não tem. Chamem a gente de orgulhoso, de preconceituoso, do que quiser. O que importa é o que Deus quer. A gente não está aqui para agradar ninguém. Esse era o profeta Pedro II. E olha o que o primeiro São Pedro escreveu: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Essa é a segunda epístola de São Pedro, capítulo 2. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, se condenou à destruição e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra para servir de exemplo para os ímpios do porvir, é porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade de Deus. Muitos vão se confessar e o padre diz: não faz mal, tu é novo, tu é nova. Eles andam na desordem e levam os outros também a pecar. Olha o que São Pedro ainda fala: com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a santa lei que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É isso que é o pecado. As pessoas conhecem as leis, participam da igreja, confessam, comungam e depois voltam para o pecado. Voltou a comer o seu próprio vômito. É isso que é o pecado na presença de Deus. É um vômito, é nojeira, não presta, é podre. A porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, é sujeira, é nojento. Se o profeta era fanático, era muito radical, o que era São Pedro? O que eram os profetas? Quem é Deus? Deus é radical? Deus é preconceituoso? Melhor não tivesse me conhecido. É sério, minha gente. Com Deus não se brinca. Olha o que ele diz aqui, São Pedro. Se Deus não poupou os anjos, eles já estavam no céu. Foram expulsos, foram jogados no inferno, porque não obedeceram a Deus, não serviram mais a Deus. Quiseram ser maior do que Deus. E sabe o que é querer ser maior do que Deus? É querer saber mais do que Deus. Se Deus fala uma coisa, eu falo outra. Então eu sou mais inteligente do que Deus? Foi isso que os anjos quiseram fazer.
querendo ensinar a Deus, não querer ser submisso a Deus. É isso que acontece hoje nas igrejas, e é por isso que essa mensagem fala: foi preciso que aqui nesse lugar fosse plantada uma igreja só para me servir com o máximo de respeito. Ah, mas vocês são muito duros nas palavras. Mas mais duro do que na Sagrada Escritura, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Muitas vezes entra a pessoa na igreja, a gente não conhece, não tem como saber da vida da pessoa, engana a gente, engana o padre, às vezes fica resmungando na porta da igreja, não me deixaram entrar. Às vezes consegue enganar a gente, consegue entrar na igreja, mas em Deus, no céu não vai entrar. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. E aqui, falando mais no tempo atual, nem as machorras. Porque aqui falava de homem virado mulher, agora a gente fala de mulher que virou homem. Nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Se você já foi isso, não volte a fazer isso de novo. Não seja como uma porca, não seja como um cachorro que come o vomito de novo. Deus fez os homens para serem dignos. A gente foi feito à imagem e semelhança de Deus e não do demônio. E muitas pessoas hoje se transformam em demônio porque quer. Colocam galho, pintam a cara, cortam a língua, furam o olho, furam a língua, fazem tudo. Querem se transformar já em demônios aqui na terra. E quando um cristão autêntico, como fala essa mensagem, fervoroso como o profeta fala, ele é radical, ele é louco. E as pessoas que fazem isso não, elas são livres, são felizes. Ela é moderna. O Deus de ontem é o de hoje e será para sempre, ele não muda. Acordem enquanto é tempo. Deus não muda. Não seja como um cão, não seja como uma porca. Seja filho de Deus, seja digno de estar na presença de Deus. E o tempo corre depressa. Muitas pessoas também falam assim, o fim do mundo sempre foi falado, nunca acontece, nunca acontece. E esses que falavam que o fim do mundo não acontece, já morreram? Ou vão ficar para a semente? São eternos. E depois que morre, acabou? Não. Existe céu e inferno. E para aqueles que não respeitaram as leis de Deus, existe o inferno. Então cuidem, não fiquem só esperando o fim do mundo. Os 3 dias de treva. A marca da besta. Quando chegar o chip, eu vou me converter. Quando eu apagar todas as luzes, eu vou acender uma vela e pedir perdão para Deus. Não. Você não sabe a sua hora. Você não sabe o que vai ser daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto na sua vida. Então não se julgue mais inteligente do que Deus. Quando Deus aparecer ali, eu vou fazer. Não. Deus virá como um ladrão. Esteja preparado quando eu voltar. É isso que o Toca cantou agora. Ninguém sabe quando Deus vai voltar para a gente. Não para o mundo inteiro. Não o fim do mundo. O fim da minha vida aqui na terra, que é apenas uma passagem. Não montem a sua barraquinha aqui na terra, pensando que eu faço, aqui eu mando, ninguém manda em mim, ninguém está vendo. Deus não sabe o que eu estou fazendo. Os meus irmãos não sabem o que eu estou fazendo. Deus está vendo. Essa barraquinha que você montou para fazer o seu pecado escondidinho, no celular, na internet, no seu quarto, Deus está vendo. Deus vai desmontar essa barraca. Essa cortina, ele já falava nas mensagens, o que vocês fazem atrás das cortinas. Isso serve para todos, não só para os religiosos, para todos. O pecado é igual para todos. Muito mais severo será para os religiosos, para aqueles que juraram servir a Deus e agora servem o mundo, dizendo que não é pecado.
Não, meu filho, não é pecado, faz que tu é novo. Não, não é pecado, faz que tu é nova, como falaram para minha irmã quando se separou. Não, tu ainda é nova, tu pode ter outro casamento. Isso um padre falou. E quantas vezes deve ser falado isso no confessionário? Então cuidem com quem vocês falam, cuidam o que vocês estão vendo, ouvindo e lendo. Porque o que é verdade está na Sagrada Escritura e agora está muito mais claro nas mensagens. Não chamem o profeta de fanático, de radical, porque a Bíblia é muito mais radical do que vocês imaginam. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que a Bíblia sim é radical. Mas não é radicalismo isso. Isso é racionalismo, é a lógica das coisas. Se você se jogar na lama, você vai se sujar de lama. Assim também a pessoa que vive ouvindo coisa ruim, vendo coisa ruim, em lugares profanos, ela vai cair. É uma lógica. Então não é radicalismo, é a lógica das coisas. Todos nós somos pecadores. O pecado está em nós. Então nós devemos fugir das ocasiões de pecado. Ninguém é melhor um que o outro. Somos todos iguais. Mas inteligente mesmo é aquele que teme a Deus, aquele que foge do pecado, aquele que não se garante, aquele que não se acha. Comigo não acontece. Não, o inteligente é aquele que teme a Deus, aquele que foge do pecado.